Voltando com o portal com um assunto que eu tenho certeza que você vai ficar com a pulga atrás da orelha. De uma, das duas, não sei, mas de um lado pode ter um tipo de influência, de outro lado pode ter outro tipo de influência. E o que é que faz isso se realizar na verdade? Para começar, já falar um pouquinho disso, eu vou chamar um cara que é expert em quântica. Ativista quântico, filósofo, cantor, músico, praticamente um bombril. Vamos lá, Marcão, fala aí com a gente. Vou ser contratado agora pela Bombril. Gilmar, e aí, então? Vamos falar da voz, aquela vozinha que fica na cabeça. Quem não tem essa voz, né, cara? Eu digo isso a todo mundo quando eu tô conversando com todo mundo, sabe, galera? Que é, você tá conversando comigo, né? E o tempo todo sua mente foi para vários lugares, né? Para o passado, para o futuro, foi lá para um problema, foi para uma reunião que eu tenho que ter, entendeu? E isso, no fundo, é o quê, Gilmar? Estamos falando dessa voz que fica aí o tempo todo na sua mente, né? O tempo todo fica aqui, ó. Você tá com o cara conversando e fica aqui aquela vozinha dando toque. Claro, tem vários níveis disso, né? Daí você pode até ir para algum transtorno, não sei, mas é uma voz que fica ali o tempo todo. E que seria até natural nessa voz estar em todo mundo, né? Agora, se você é influenciado por ela que está te comandando ou não, aí aqui é uma outra história. Não sei se esse é o caminho que a gente vai tomar aqui hoje. O que é que você teria a dizer, Wagner? Marcão, é muito legal isso aí, cara. Quando a gente fala de vozinha, você tá falando da vozinha, parece uma coisa assim, aqueles caras que ouvem vozes para fazer isso, para fazer aquilo. Não é isso. Será que a gente não tá percebendo? Eu gosto muito daquela metáfora do aqui tem um anjinho e aqui tem um diabinho falando, e a gente entra numa conversa com a gente mesmo, sabe? E muitas vezes a gente não confronta esses dois para tomar decisão. A gente ouve só uma voz, muitas vezes age sem confrontar o que tá na sua mente. Não sei se eu posso chamar isso de impulso, mas você meio que tem o impulso daquela voz, o impulso, não é uma voz que você ouve, mas é a sua mente trabalhando com você mesmo. Seja para o que for, Marcão, para uma decisão que você precisa tomar, às vezes num momento de reação, às vezes no trânsito, às vezes com o seu parceiro, às vezes para tomar uma decisão de melhorar a sua renda, o seu trabalho. Mas você fica ali conversando com você mesmo. Muitas vezes essas vozes, elas atuam de uma maneira a, a ser compatível com a realidade que você construiu para você. Então, se você acredita, por exemplo, Marco e Luiz, Isa, que as pessoas não gostam de você, por exemplo, tem um monte de gente que tem isso. Então, cara, a vozinha fica assim, cara, nem vai, porque eles vão te dizer que não, nem tenta, nem vai lá, porque pô, você não é querido lá, isso vai dar errado para você. Você não confronta isso com uma outra vozinha que pode dizer, cara, vai lá e desfaz essa imagem, vai lá e trabalha isso, vê o que está acontecendo, mostra quem você é de verdade, mostra ou qual a comunicação que está levando, que você está tendo com essas pessoas, que está levando essas pessoas a pensarem isso. Então, eu entendo essa vozinha mais como um diálogo interno da gente com a gente mesmo, mas que muitas vezes a gente não põe esses dois de frente para conversar, sabe? Assim, e a gente ser entre aspas, né, o juiz desse papo todo aí. Você concorda, Isa, não? Eu acredito que é a gente observando a gente mesmo. Você consegue ver essas duas vozinhas na hora que você sai. É fazer esse papo com você mesmo, porque a gente tem milhões de pensamentos o tempo todo. Pensamentos ocorrendo o tempo todo. E bem como você falou, eles ocorrem muito de acordo com a realidade que a gente criou. É de acordo com aquilo que a gente acredita. E como é que eu reforço ou desfaço isso? Eu preciso dar uma afastada, observar, dar uma de maluca igual eu. Final de semana eu tive a oportunidade de ficar sozinha aqui. Eu tinha milhões de coisas para fazer e eu estava fazendo. E eu tenho o costume de fazer ouvindo algo. Ou uma aula, ou um vídeo que me interessa. Falei, não quero ouvir nada hoje. Hoje eu quero ouvir eu mesma. Desliguei tudo. Alguém me escuta, pensa que eu tô ficando doida, porque eu converso mesmo comigo. Falei, não, eu quero
deixa eu colocar minhas ideias em ordem aqui, deixa eu sair um pouco. Era a oportunidade que eu tinha de fazer isso. Porque sou mãe, tenho criança em casa, marido, enfim. É a oportunidade que eu tinha de ficar ali. Deixa eu observar um pouco o que está acontecendo, respirar um pouco, entender um pouco o que eu estou sentindo, de onde vêm esses pensamentos. Eu estava pensando em várias coisas, falei, deixa eu entender. Da onde veio? O que eu sinto com isso? Por quê? Eu quero, eu não quero. Então, de fora, observa de fora, para decidir que vozinha que você atende. E às vezes nem é anjinho, diabinho, isso daí separa muitas pessoas em bem e mal, em certo e errado, às vezes nem é isso. São só várias ideias mesmo, vários processos que a gente só tem que entender o que é melhor, o que é mais congruente com o que a gente está buscando no momento. É isso, Luizão. Oh, perfeito, Isa. Eu adoto essa prática já tem mais ou menos uns 8 meses, né? Eu adotei a prática do silêncio. Eu costumo muito ficar no silêncio comigo mesmo, né? Eu entendi que eu precisava me ouvir, botar meus pensamentos em ordem, entender o que era o meu ego, o que era uma vontade, o que era um objetivo, o que era um propósito. Eu comecei a entender, né? Porque antes eu tinha criado um outro eu, né? Então, sempre que eu ia tomar alguma decisão, eu questionava esse outro eu, assim, pô, será que isso daí vai dar certo? O que pode ser que aconteça disso daí? Então, eu sempre conversava, né, comigo, e era o meu balizador de ações, assim, de atitudes. Aí, depois comecei a aprofundar um pouquinho mais, comecei a estudar, eu comecei a entender que todas as respostas já estavam aqui dentro, só que eu tinha que fazer a mente desacelerar para ouvir, para poder ter uma direção. Então, o silêncio, para mim, hoje, ele é fundamental. Tipo, eu não consigo ficar sem. Então, eu acordo cedo, todo dia, 5 horas da manhã. Eu tiro meus 10, 15 minutinhos para meditar. E hoje eu medito sem nada, sem música, sem nada. Vou lá para fora de casa, os passarinhos estão começando a acordar, a fazer o barulho, às vezes é a brisa. Então, é o meu relax. E eu tenho sentido assim que os insights e os direcionamentos dos meus questionamentos, eles estão vindo de maneira mais fácil, entende? Porque eu comecei a conseguir controlar a velocidade dos meus pensamentos. Então, hoje, assim, eu sento antes de meditar com algum questionamento e simplesmente fico em silêncio, entende? Com aquele questionamento na cabeça, eu falo ele e fico em silêncio. E às vezes a resposta vem. E já veio para diversas coisas, uma direção que eu teria que tomar, uma atitude que eu poderia tomar, entende? Então, assim, a que ponto sou eu me observando e me olhando de outra dimensão? A que ponto é algo que está construído aqui dentro de mim, como o Wagner falou? Entende? Não sei, mas desde que eu adotei essa prática de me dar esse tempo, de conseguir parar e realmente me ouvir, as coisas têm ido para um caminho mais fluido, sabe? Eu sinto que, assim, até a capacidade de eu gerenciar e resolver problemas melhorou, entendeu? Por conta disso daí, né? É isso Luiz, mesmo. e isso que a Isa falou, cara, assim, que às vezes nem é um diabinho, um anjinho, né, cara? Isso é tão poderoso que às vezes, como eu disse, é a construção da tua realidade, que pode ser alguma coisa que você precisa definir entre uma coisa boa e uma extraordinária, né? Entende? Assim, só que, claro, os passos são maiores de acordo com os desafios que você se propõe, né? Então, assim, mas se você tem uma realidade negativa também, você começa a descer a ladeira, né? Então, é muito isso que você falou, cara, de silenciar e se escutar, né, cara? E algumas pessoas vão dizer que isso é a voz de Deus, e, enfim, é aquilo que faz sentido para você. Mas você buscar isso dentro de você pode, de fato, romper essas barreiras todas e de tomar decisões mais assertivas, né, cara? Porque Porque o que a gente toma acontece? decisão o tempo inteiro, né?
A gente está vivendo num mundo onde está tudo muito acelerado, né? O arrasta para cima direto, é aquela dopamina rápida que está todo mundo viciado, né? Então, assim, você falar para uma pessoa para ela parar 30 segundos e só prestar atenção na respiração parece uma utopia, cara. Tipo, a pessoa, ela para, ela já começa a olhar para um lado para o outro que ela quer segurar no telefone, entendeu? Ela quer ouvir alguma coisa, né? Então, o quanto que a gente está tão condicionado ao externo e tá esquecendo o interno. Entende? Não sei se eu viajei muito aqui, mas a gente está muito condicionado a tudo que está vindo de fora e a gente está esquecendo de olhar para o universo inteiro que a gente tem dentro, Show. percebe? É isso que eu acho que é o grande problema do que a gente está vivendo hoje. As pessoas elas estão muito frustradas, por quê? Porque elas estão procurando fora aquilo que elas não estão conseguindo achar dentro, entendeu? Porque a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe o eu sou o quê? Eu sou isso. E a partir do momento que você sabe quais são as suas características, as suas qualidades, aonde você pode melhorar, para onde você quer ir, isso tudo é uma mudança interna, cara. E a partir do momento que você para e deixa isso sair, você se dá essa oportunidade de se ouvir, de se questionar, de se entender, porra, isso se Ô, reflete Luizão, no externo. Luizão, deixa eu dar só uma de Wagner aqui, rapidinho. É... vou dar uma de advogado do diabo aqui. Cara, tem muita gente aqui querendo saber, tá escutando a gente nesse momento, tá querendo saber como é, assim, como é saber quem eu sou? Você tá entendendo? Que um dia eu vi um cara comentando bem assim: ah, eu já sei quem eu sou. Eu sou o Severino da Silva José Oliveira. Agora descobri que eu sou Severino José da Silva Oliveira. Isso é saber quem eu sou? Se você tirar o teu nome, tu é o quê? O que que sobra? Ô, Marcão, isso é tão assim que essa é a Aí, primeira pergunta quando eu tenho um novo cliente, eu pergunto assim, o cara senta na minha frente, eu pergunto, quem é o Marcos Romão? Aí o cara vai lá e descreve um monte de coisa que ele faz, né? Na maioria das vezes. Pois Dificilmente é, e ele... aí? então, o quem eu Não, sou, ó, Luiz, não, peraí, vamos organizar a casa Ô, aqui. Luiz, Eu ele falei está como vai, ó, querendo vamos trazer para a organizar a realidade, casa Luiz, sair aqui. quem, quem, desse nível que você então, está e trazer para a realidade. mas Não, não vou. Essa pergunta Aí, era minha, Wagner, né, Marcão? gostei. hã? Esse é o Wagner. Ó, vamos organizar. Porque é aquela história quando eu digo assim, ó, no mundo da física clássica, Deus não vai existir, né? O cara olha para a natureza, vai existir poeticamente falando. Olha como é lindo o vento, a floresta, aqui tem Deus. Não, vamos para esse campo, não. Quero entender que história é essa do cara Ó, falar assim. você Mas eu sou está dizendo que vai dar Severino uma da devagar, Silva faz uma José. pergunta boa aí, hein, cara? Faz uma pergunta Então, boa. Você... olha, cara, eu vi um questionamento desse, cara, num filme. Pô, eu não estou me lembrando o nome do filme, eu tinha que me lembrar. É um filme que o cara, ele é técnico de um time de basquete, acaba que o time de basquete acaba. É um filme religioso, mas eu achei sensacional porque esse cara ele começa a treinar uma menina para cross country, uma menina que tem um problema de respiração, e ao mesmo tempo ele visita um cara no hospital e o cara já está muito mal, terminal, e ele é cego. E por incrível que pareça, ele é o pai dessa garota, dessa menina que corre. Ele ficou separado dela há muito tempo, né? Ele não sabia. E é interessante porque ele vira o treinador da menina. Ele não pode sair da cama, mas ele já passou por todo lugar onde a menina ia correr. Então ele gravou o áudio para a menina correr ouvindo em cada ponto, né? E quando esse técnico estava falando com ele na cama, ele justamente perguntou: quem é você? Aí o cara mandou: não, eu sou um técnico de basquete. Tá, e se eu tirasse isso de você, quem era você? Ah, eu sou um pai de família. Tá, e se eu tirasse a família de você, quem é você? Ah, eu sou um cara religioso. E se eu tirasse a religião de você, quem é você? Entende? Você é a última barreira de tudo, você é aquilo que liga tudo, você é o que movimenta, você é energia, entende, cara? Acima de tudo isso, de toda essa casca de cebola, Aqui entendeu? melhorou, Luiz.
É porque. E melhorou. Sabe por quê? Porque eu acho mais, eu vou deixar até um pouquinho disso para Diomário depois. Eu acho que quando eu digo assim, eu sou o Marcos Romão, descobri. Isso aqui eu descobri o ego, cara. É isso aí. Você descobriu o ego. É Aqui eu isso. tô longe desse outro assunto aí. Você Muito, achou muito. seu rótulo. Entende? Então, assim, eu falo muito isso assim com propriedade, porque eu até então, antes de ver esse filme, eu não estava conseguindo entender isso, né? E esse filme veio de maneira didática linkar tudo aquilo que eu já estava começando a perceber, né? Então, por quem eu sou? O que eu sou está muito lá dentro, cara. É aquilo que podem te tirar tudo, Marco, mas tu começa do zero de novo. Entende? Eu, Porque eu, eu gosto muito da definição do Joey Dispenza, Joy que Dispenza. você é um conjunto de hábitos. É isso Esse, aí. É isso aí. Entende? Cara, eu faço uma pergunta com o pessoal, quando eu estou trabalhando com o pessoal, que é exatamente isso. Me fala 3 características suas sem falar o que você faz. Quem é você, sem falar o que você faz? Cara, isso dá uma bugada geral. Dá, Geral. tá? Os caras ficam o ano todo na mentoria tentando descobrir isso. E olha, e alguns ainda não descobrem. E aí, cara, quando a gente fala sobre essa presença de Deus, essa coisa do diabinho, do anjinho e das 3 pessoas, eu gosto muito de uma coisa que foi falado na Bíblia lá no começo, É. quando Deus falou e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele falou e façamos, então a gente não é só a imagem e semelhança de Deus. A gente é a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que cada um tem uma personalidade. E aí, nesse momento, quando você ouve as coisas, e lógico, o contexto, o ambiente, aquilo que você acredita, torna isso muito palpável, talvez, então você começa a ter uma personalidade aqui que vê algo desse ambiente, outra aqui que vê algo desse ambiente e outra aqui que vê algo desse ambiente, para que você decida. Quando a gente fala, o Wagner, por exemplo, quando ele falou, às vezes não vai não, o pessoal não gosta de você, aí o outro já fala, não, vai lá e prova quem você é. O intuito é o mesmo. Está na mesma coisa. Não mudou. É só improvar algo. Então, assim, você tem diferentes personalidades, diferentes coisas, mas é tudo de acordo com o que você vê. Aquilo que você projeta sobre essa ilusão, né? O que é que isso tá, o que é que está acontecendo? O que disso que é real? Aí você falou sobre ficar ouvindo ela mesma. Um dia ela me fez uma pergunta, e Djalmar? Eu falei, entra para dentro, Isa. Entra para dentro. É a melhor coisa que você faz. E às vezes, quando vai chegar um tempo que você vai aprender a fazer isso no meio dos outros. Você não vai precisar ficar sozinho. Vai estar todo Ô, mundo Diomário, fazendo a maior barulheira e você essa é a vai mesma estar coisa que com eu, que você. eu, que eu, que eu falei aqui, vou provocar você também. Esse entra, né? O interno, procura aí dentro. Se você falar aqui para, sabe, 1.000 pessoas, todo mundo está compreendendo. Aqui, nesse momento, falando que, entendi, o Diomário falou que é dentro. Mas, no fundo, o povo não sabe o que é isso, cara. É igual a história de buscar em primeiro o reino de Deus. Você dá o exemplo de que o reino de Deus está dentro de vós, o cara tá dentro de mim e tal. Ele não tem a menor ideia do que é isso, pô. O que está dentro de mim? Dentro de mim o quê? Como funciona esse mecanismo, entendeu? É isso aqui que tem que ser mastigado, entendeu? O que é isso? O que é o fora, sabe? Porque quando você fala, parece aquela história, né, vai do subconsciente, consciente, ao neurocientista olha assim e diz, onde é que está o consciente, o subconsciente? É tudo uma coisa só, sabe? É tudo interligado ali. Então a gente separa para facilitar as coisas. Então é nesse momento que o cara que olha e que papo é esse, entendeu? Onde é realmente? O que é? Será que o povo entendeu, Gilmário, essa parte bíblia, né? Bíblica, que é o que buscar primeiro o reino de Deus, ele está dentro de vós. Está dentro de mim. Tá.
Mas como é que esse cara acessa isso, né, velho? É difícil, né, saber acessar isso, porque principalmente porque as pessoas não se conhecem. Elas não se conhecem. Mas Não, faz parte da expansão da consciência, né, meu brother? A pandemia, ela pirou muita gente por causa disso. Você ficou preso em casa com alguém que você nunca viu. E era você. Então pirou todo mundo. E aí você foi obrigado a conviver com um cara estranho, maluco, cheio de manias e projeções que achavam que era real. E eu nunca conheci esse cara. Como Então, assim? aí, antes mesmo de Cristo, tem um cara lá dizendo: conhece-te a ti mesmo e conhecerá a verdade e os deuses. Então, você percebe? Mas até desde lá que a galera tá aí, como diz o Hélio, séculos e séculos, e será que entenderam? Ninguém entendeu Cara, nada. O cara entendeu até Diomário, buscar, o cara entendeu. Olha, quando você entende que Diomário é um nome e um sobrenome, cara, você aqui tá mais que perdido, irmão. Você aqui ô, tá. Marcão, cara, essa coisa é tão assim, cara, que eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo. Mas a gente convive tanto que parece que quando a gente está falando, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acreditar que o normal é isso que a gente está falando, assim, para maior normal não no sentido de ser real que a gente está falando, mas o que as pessoas acreditam, porque a gente vive nesse ambiente, eu não vou chamar de bolha porque a gente explodiu isso, mas a maior parte, se você sentar com a maior parte das pessoas, cara, se você não for introduzindo o assunto com algo que é real para ele, que ele perceba, ele não vai entender. Não adianta você falar para o cara olhar para dentro, como você falou, mano. Eu não tenho a menor ideia do que olhar para. Aliás, Isso é o que eu falei para a Catherine, essa semana, falei, cara, eu tô precisando daquela live, porque eu tô desconectado, tô ficando sozinho. E a gente vai percebendo isso, cara. Tá Porque quando mesmo, a gente Diomário. não tá aqui, quando a gente não tá aqui nessa bolha que se a gente explodiu, mas quando a gente não tá aqui, a gente começa a se desconectar e fica muito sozinho, cara. Eu sim. já escutei É umas a três história é a palavras história da suas brasa na ultimamente, fogueira mesmo, né, Diomário, que eu irmão? disse que eu tive certeza, esse não é o Diomário. A gente precisa se conectar, cara. Sim, mas mais do que a gente, Diomário, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que expandir isso. As pessoas que estão assistindo agora, a maior parte pode ser que assim, ou eles estão muito próximos do que a gente está falando, ou eles talvez estão falando assim, pensando que a gente é maluco. Porque é tudo muito interno. Você pensa, cara, essa expansão, ela não é para todo mundo, assim. Não é todo mundo que vai pegar isso aqui, vai olhar e vai... Cara, vai até entender, mas ele não vai acreditar de primeiro porque ele não sentiu isso, ele não percebeu isso, ele não vivenciou isso, ele não experienciou isso. E ele vai experienciar quando? cara, o despertar é individual, Wagner. Sim? O trabalho que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo. A gente está falando sobre o assunto, a gente está destrinchando o assunto, mas o despertar é individual, O entendeu? problema, Luiz, é você virar o chato da quântica, é você virar o chato da expansão de Aí consciência. é aquilo, ó, Você você vê o cara afundado, você quer mostrar para ele o caminho, cara. mas aí Ô Luiz, quando você fala que é individual, vou aqui tocar de novo, mexer. Hoje é advogado do diabo aqui, olha só. Quando você fala nesse individual, você lembrou de alguém, de umas pessoas que eu conheço, que fala assim sobre tudo está interno, não é isso? Que é o individual, que você um dia. É como fosse assim. É quase. Cara, é como se não tivesse o livre-arbítrio. É como se tudo estivesse traçado. Deixa eu explicar isso melhor. Assim, ó. Quando você diz, deixa o Wagner quieto, Marcos, tudo tem sua hora, e vai chegar a hora dele. Aí eu pergunto, galera, vai chegar? Será que vai? É igual que Diomário falava que Jesus. O que é que Jesus fazia? Se você não procurasse ele não ia não atrás de você para nada, não, cara. sim. Jesus só escutou O, quem realmente procurou por ele, eu falo sabe? que, o que eu falo que o despertar é individual é porque a gente vai mudando a nossa percepção de mundo, e a gente já tem a consciência Mas aqui. você acha que naturalmente você chega a isso? Essa é a minha pergunta. Deixa eu Você terminar. acha que se você não procurar, você acha que esse dia vai chegar da Então, sua evolução? Marco, mas ó, o Luiz, cara, talvez seja o cara com mais propriedade para falar disso, porque foi o cara que a Isso. gente acompanhou o processo dele.
Cara, ele entrou numa live com a gente lá e viu você falando aquele monte de coisa. Cara, não sei se foi ali, mas aquilo foi uma inicial e falou, cara, tem coisa aí que eu preciso enxergar. E ele foi atrás, como você falou aí, cara, se você não for atrás. E ele, cara, assim, deixar até para o Luiz falar como foi essa transição dele, cara, porque tem um monte de gente que não sabe o que é essa transição, Luiz. Como é que Então, ele... mas explica, Luiz, que precisa ter um movimento. Se o cara Precisa. ficar... Porque tem gente que diz, não, vai chegar a sua hora. A hora sem Então, procurar não chega. quando eu digo que o despertar ele é individual, é porque essa mudança tem que vir de dentro. Uma hora ela vem. O que a gente está fazendo aqui, a gente está jogando a frequência para quem está começando a movimentar isso daí. Porque ele vai mudar a frequência e vai chegar aqui. A partir do momento que ele chegar aqui, ele vai começar e essa mudança vai ser interna e vai se refletir no externo, entendeu? O que mudou comigo, o que eu queria falar assim, é que tem pessoas que ainda não estão nessa frequência nem para ouvir o que a gente está falando. Agora eu Mas, ó, pergunto, Luiz, vale... eu acho que todos aqui, eu não sei o Diomário, mas todos aqui começaram a expansão através do Marcos. Eu conversava com o Marcos um monte de outras coisas, a gente começou falando de terapia, de atendimento, a gente resolveu fazer live, e ele foi trazendo isso, e eu fui, cara, isso aqui, esse cara é maluco, mas está falando coisa que tem a ver. A minha expansão, ela, depois da live lá de vocês, né? Logo depois, foi em 2022, não foi que a gente fez a live? Acho que sim. Foi em 2022, não foi? Acho que foi. Na segunda live, você já ressuscitou Heráclito. Ele Sim, ressuscitou e então, disse, meu Deus! A primeira, eu te chamei para você falar de fisioterapia, Luiz. porque o que aconteceu? Eu fiz um curso, cara, que foi o MAC, que foi o Método de Aceleração Cicatricial, e eu tive que começar a estudar uns caras que eu não tinha nem noção. Eu comecei a estudar a matemática do vórtex, do Tesla, os números universais do Tesla, e daí, meu irmão, foi o universo foi me dando, né? Então, aí eu Na segunda, Luiz já chegou cheio de informação, né, mano? o Ho'oponopono, e aí... Não, o segundo Heráclito bateu palma lá das trevas. Da luz Ele lá. chegou cheio de informação. Ele Não, quando eu peguei o Caibalho, quando eu peguei o Caibalho na mão, cara, eu lembro, cara, que quando eu citei, nossa, assim como em cima e embaixo, a cara que o Marcos fez, cara, depois olha esse vídeo daí. Cara, quando eu falei, não, mas aí, cara, a gente vai falar assim como em cima e embaixo, ele, como é que é, meu irmão? Mas eu acho que o Marco despertou isso. E aí a gente está falando aqui do despertar e de ouvir o que está dentro de nós, né, cara? E tem que então, partir Wagner, de um ponto, mas tem isso um ponto parte aqui, da sua ó. consciência. Então, a esse ponto, Wagner, vamos lá saber. Olha só, aí vocês vamos para uma expansão aqui de consciência. Você entende, sabe, cara? Estudou pra caramba. Sabe aquela brincadeirinha que ela faz? Foi lá, fez várias faculdades, leu um livro para tudo isso. Mas quando você saca, às vezes, a essência, a vírgula, como a gente fala, Wagner, de algumas coisas, você dá um salto quântico. Por exemplo, a Isa passava por esse processo. Isa, quando você escuta uma palavra que você chama o cara que falou de louco, né? Tudo bem. Mas quando você pesquisa, sua vida virou outra ou não virou? Qual é a palavra? Tudo são ilusões e projeções. Isso aqui realmente é uma mudança, é uma Isa antes de tudo são ilusões e projeções e uma Isa depois de tudo são ilusões e projeções, ou não é? Não é que você já tinha essa expansão, mas é que agora facilitou entender o processo, ou não é, Isa? Tem uma frase que eu gosto muito também, que aí você ou o Diomário me digam de quem é, que diz assim, aquilo que você procura também procura você. É do Nietzsche. É. Mas na realidade ele fala que quando você olha para o abismo Nietzsche é alemão. Sim, senhor. Não me dá mais trabalho não, viu, Diomário? Piada interna, né? Eu ouvi você falando isso a primeira vez, não entendi. Aliás, não entendi nada. Eu lembro da primeira live do Wagner até brincando, quando você começou a falar do mundo subatômico. Então, a primeira vez que eu ouvi, eu não entendi. Só que eu quis entender. É isso que você estava falando. Eu quis entender. Para mim, não bastou eu ter escutado. Eu escutei e não ficou uma coisa assim, escutei e não entendi.
Se eu tivesse simplesmente olhado, não entendi, tá aí. Mas a maioria vai fazer isso. Eu Isso, quis Isa. entender. A maioria vai pular essa parte, vai falar, esse cara tá falando aí, não faz sentido nenhum. É porque daí a pessoa não está procurando. Eu Exato. quis, de fato, entender. E eu fui ouvindo. E às vezes eu escutava lá de vocês e falei, meu Deus do céu, o que será isso? E o Marcos falava de frequência, de vibração. Só que sem entender nada na época, eu quis entender. E eu fui ouvindo, falei, não, eu quero ouvir. Até que eu falei diretamente com o Marcos, contanto que eu falo que o Marcos é meu guia. Aí o Marcos foi direcionando. Aliás, eu vou levar, acho que uns 30 anos para ler todo o direcionamento do Marcos. Eu leio muito, vejo muito, estudo muito, mas até brinquei com ele esses dias. Eu falei, eu vou pedir a sua informação. Ver se passa a sua informação para mim. Olha a ressonância harmônica aí, ó. Sim. Galera, quando você entende que tudo são ilusões e projeções, você acaba de entender duas frases bíblicas que todo mundo sabe, todo mundo saca, mas não leva a sério, que é dar a outra face, quando você tomar o passo, o tapa, né? E amar o outro como se fosse a ti mesmo. Compreendendo tudo são ilusões e projeções, facilita demais, cara. Facilita. Esse Facilita da outra face também é algo que entendeu, mudou a sua realidade. Porque você tá, no fundo, o problema todo é sobre o outro, né? Tipo assim, como é que eu vou amar o outro como fosse a mim? Que nada, esse cara foi sacana comigo. Mas quem foi sacana? Sua projeção? Aí começa a ficar mais leve, cara. Você entender que o Diomar é uma projeção do Marcos, então fica melhor. Para eu entender, para eu amar, o Diomar, você entendeu? Porque é uma projeção minha. Isso muda tudo, cara, no seu jeito de ver, no seu jeito de sentir. E aí, depois, no seu jeito de projetar de volta. Muda tudo. Porque não tem como. Quando a gente fala, até foi uma pergunta, como dentro? Porque tudo que você pega, você leva para dentro. Tudo. Lá dentro, você cria significados com algumas coisas e depois projeta isso de volta. Então, tudo vai ir para dentro. Agora, você pode escolher levar coisas boas para dentro, desde que você entenda o que já está projetado lá fora. E é isso. Assim como dentro, fora. Assim como fora. É isso aí. Então, ó, eu acho assim, a gente pode dar uma dica aqui para falar para as pessoas já. A primeira coisa que eu faria, para entrar para dentro, qual é a primeira coisa que eu faria? Eu tentaria, pelo menos, me desligar por alguns segundos que seja. Não precisa ser uma hora, não precisa ser um dia, não precisa ser 10 minutos. Começa com alguns segundos. Se desliga, se desconecta de tudo. Pum, apagão, blackout. O problema todo é que o povo do Ocidente, cara, fica nessa onda, né? De que ele acha que é um mérito, eu não paro, eu sou um cara elétrico, como se fosse mérito. Só que o tempo todo é o que o Luiz falou, o tempo todo Deus, o universo tá te dando resposta o tempo todo, cara. Só que aqui embaixo tem muito barulho, é muito barulho. Por isso que eu falo que o povo oriental, né, Isa, eles estão na nossa frente. Porque o meditar não tem para onde, cara. Ó, na máquina de ressonância magnética, só aciona o córtex frontal aqui, ó, só fica cheio de sangue, com dois assuntos. Ou você está orando, ou você está meditando. Então, como é que a gente pode descartar uma coisa tão importante quanto essa? E é treino, né, cara? Meditação é treino. Pô, começa com 30 segundos, só pensa na tua respiração 30 segundos, e vai passando, e vai passando, e vai aumentando. Já dizia o Joe Dispenza, você só vai entender o programa, você só sai do programa se você conseguir observar o programa. Quando você começa a observar, significa que você está fora. Aqui você consegue sair do programa e montar um outro programa. Olhando dentro do programa, Gilmar, aqui dentro, você não tem como ver isso. É porque é muito louco, Marcos, porque a gente fala assim, você precisa entrar, mas para entrar você precisa se olhar de fora. Caraca, como assim? Então dá um nó na cabeça, buga mesmo, entendeu? Mas
Quer aprender a fazer isso? Continua seguindo a gente. Se você ainda não percebeu, como é que faz isso? Nós já falamos de muita coisa. Assiste os vídeos anteriores para entender. E para a gente fechar aqui, quando a gente fala assim de ir para dentro, eu acho que o primeiro passinho que eu dei foi entender um pouquinho de autorresponsabilidade. Acho que esse foi o primeiro passinho. Porque o grande problema é esse. É achar que que tudo vai ser diferente se as coisas externas mudarem. É achar que tudo se resolve num lugar diferente, num emprego diferente, talvez com as reações das pessoas à sua volta diferente, e não é. É entender que as coisas vão mudar se você mudar. É entender que a responsabilidade é sua. Então, eu acho que esse foi o primeiro passinho para ir para dentro. E depois, quando a gente fala de olhar de fora, é você olhando para você mesmo. Esse olhar de fora não é para você olhar de fora o mundo, não. É olhar de fora aqui, ó, para você mesmo. Então, É de acho que fora para dentro, né? Não é Então, para fora, é de fora ô para Wagner, dentro. Acho então que esses foram os primeiros passinhos. vamos levar isso para a próxima live. Esse para dentro, Wagner. Fecha essa, vamos para a próxima. Pô, bora.